seja muito bem-vinda ao meu canal. Se você não me conhece ainda, eu sou Luana Marcisaki e já ajudei mais de 1000 pessoas a conquistarem o corpo dos seus sonhos. Eu vivi 13 anos no Efeito Sanfona e a minha missão é ajudar o maior número de pessoas possível a emagrecerem, conquistarem o corpo dos seus sonhos e serem muito mais felizes. Eu sou pós-graduada em nutrição e em neurociência, tenho 4 especializações em emagrecimento. E hoje eu vim falar de uma estratégia de emagrecimento muito bacana. Eu utilizo, vários dos meus clientes já utilizaram também e tem resultados assim magníficos, que é o jejum intermitente. Você tem mais curiosidade em saber sobre isso? Então fica aqui que eu vou te ensinar o passo a passo para que você faça o jejum intermitente da forma certa e colhe os benefícios de acelerar o seu metabolismo, melhorar a pele, melhorar o seu intestino, melhorar a sua disposição e a sua qualidade de vida. Em primeiro lugar, o jejum intermitente não é para todo mundo. A maioria das pessoas tem a base da sua alimentação rica em carboidratos, doces, lanches, bolachas, pães integrais, bolachas integrais, sucos, refrigerantes, enfim, várias coisas que desaceleram o seu metabolismo. Então, se você acha que o jejum intermitente é só ficar por um tempo sem comer e que você vai ter resultados, não é assim. O jejum intermitente precisa sim que você tenha uma alimentação mais saudável, que você esteja tomando a quantidade de água necessária, para daí sim ele funcionar corretamente no seu organismo. Porque se você não estiver com o básico bem feito, você vai passar fome para emagrecer quando fizer o jejum intermitente. E quando buscamos emagrecer, nós não podemos passar fome, porque passar fome desacelera o metabolismo. Portanto, em primeiro lugar, você precisa estar com esse básico bem feito, que é uma alimentação mais saudável. Isso quer dizer o quê? Quer dizer você diminuir os lanches, diminuir as frituras, diminuir os doces, os refrigerantes, os carboidratos. E quando eu falo carboidratos, não é apenas o pão branco, o macarrão, o nhoque, a lasanha. São também os carboidratos integrais. Os carboidratos integrais também desaceleram o seu metabolismo. Portanto, a base da sua alimentação precisa ser nos alimentos naturais. E quais são os alimentos naturais que hoje em dia as pessoas já não sabem mais se alimentar? E eu falo isso porque eu também não sabia. Eu não entendia quando me falavam dos alimentos naturais. Mas são eles, os ovos, as carnes, os frangos, os queijos, o bacon, né? Tem muitas pessoas aí que têm medo de comer bacon, carne de porco. Não precisa ter medo desses alimentos não, tá? Eles são proteínas e gorduras naturais, o que é muito benéfico aí para o nosso corpo, para o nosso organismo. Então, em primeiro lugar, você precisa estar com essa alimentação mais focada aí nos alimentos naturais. Tá bom? Porque senão não adianta nada você fazer o jejum intermitente, você não vai ter resultado e vai achar que é o jejum intermitente o culpado disso. Mas não, tá? Senão você vai ficar pulando aí de uma dieta para outra, de uma dieta para outra e nunca vai se achar, né? Então você precisa fazer aí esse básico bem feito, tá? De estar aí com a sua alimentação mais saudável. Eu não tô falando para você cortar de vez todos esses alimentos que você tem comido até hoje. De repente você tá acostumada aí a tomar refrigerante todos os dias e aí simplesmente você vai ter que cortar da noite pro dia. Não, não é isso que eu estou falando, tá? Eu estou falando aí da base da sua alimentação ser uma alimentação mais saudável. E aí também a água, você precisa estar tomando a quantidade de água necessária para que o seu corpo todo funcione corretamente. Porque se você não estiver tomando a quantidade de água necessária, seu metabolismo não vai funcionar direito. Até o seu metabolismo precisa da quantidade de água necessária por dia para funcionar corretamente. A ciência tem um cálculo para a água, que é 35 ml por quilograma de peso corporal por dia. Então vai lá e faz o cálculo aí de quanto você precisa de água. 35 vezes o seu peso
vai dar lá a quantidade que você precisa de água por dia. Então você tem que estar com o básico bem feito. Primeiro lugar, alimentação mais saudável, estar ingerindo a quantidade de água necessária por dia. E é a água, tá? Muitas pessoas me perguntam: ah, mas eu tomo chá, eu tomo café. Isso são líquidos, não são água. Água é água, precisa ter a quantidade necessária. Combinado? Feito esses 2 passos, você pode partir para fazer o jejum intermitente. E nós temos alguns protocolos de jejum intermitente e eu vou te explicar cada um. Nós temos o primeiro jejum, que é o mais fácil, porém não é o mais indicado aí para acelerar o seu metabolismo e você colher todos os benefícios. Mas você pode começar por ele para que o seu organismo comece a acostumar. Então é o jejum 12 por 12, ou seja, você come durante 12 horas e fica sem se alimentar por 12 horas. O protocolo mais comum é você jantar às 20 horas e comer às 8 horas da manhã. O segundo tipo do jejum intermitente é o 14-10. Esse é o que eu faço. A partir de 14 horas, para as mulheres, é onde você já começa a colher todos os benefícios do jejum intermitente aí. Como é esse jejum? Você termina o seu jantar às 18 horas e vai comer novamente apenas no dia seguinte, às 8 horas da manhã. Então é isso que eu faço. Geralmente eu janto umas 6 horas da tarde e depois só vou me alimentar no outro dia, às 8 horas da manhã. Nós temos o 16 por 8, que é você finalizar o jantar às 20 horas, quebrar o jejum apenas no almoço ao meio-dia. Então você fica 16 horas sem se alimentar e come durante as 8 horas. Isso serve para as pessoas que não têm o costume de tomar café da manhã. Eu adoro tomar café da manhã, então eu já tentei fazer esse jejum aí de 16 horas, mas não consegui. Então eu me adaptei com o de 14 horas. Mas tem muitas pessoas que não têm fome no café da manhã. E eu sempre prego, só coma quando você tiver fome. Então você janta às 20 horas e vai almoçar ao meio-dia. Para os homens, esse é o jejum ideal. Para as mulheres, a partir de 14 horas e para os homens, a partir de 16 horas. Você que é mulher, você pode fazer também. Se você não sente fome no café da manhã e quer testar aí esse jejum, ele é ótimo aí para quem não sente fome no café da manhã. Existem jejuns mais longos, por exemplo, o de 24 horas. Você finaliza o jantar às 8 da noite e vai comer apenas no outro jantar, no outro dia, às 8 horas da noite. Esses jejuns mais longos eu não recomendo, principalmente para quem é iniciante. Eu já tentei fazer, não consegui. Minha mãe já fez algumas vezes. Depois, quando ela ia se alimentar, ela estava morrendo de fome. E aí, acabava comendo tudo que vinha pela frente e não adiantava de nada, porque ela não colhia os benefícios do jejum intermitente. Porque lembre-se que você tem que estar fazendo o básico para que o jejum intermitente funcione, que é alimentação saudável e água. Se você quer iniciar aí o jejum intermitente, eu recomendo que você inicie pelo de 12 horas, protocolo 12 e 12, que é aquele que eu falei por primeiro, que é 12 horas se alimentando e 12 horas sem se alimentar. E inicie aos poucos, uma vez por semana, veja como se sente. Na próxima semana, você coloca aí 2 vezes por semana. Na outra semana, você aumenta ali, faz o de 14 e 10. Faz 3 vezes por semana, vê como se sente. Então vai fazendo isso, tá? Eu faz anos que faço o jejum intermitente e eu faço esse aí de 14 e 10 praticamente todos os dias. Então sim, depois que o seu organismo acostumar, você pode fazer um jejum intermitente aí todos os dias. Uma coisa muito importante de falar é que existem alguns alimentos que não quebram o jejum. A água com gás, café sem açúcar e sem adoçante, os chás também sem açúcar e sem adoçantes, o chimarrão. Se você tomar também o shot matinal que eu ensino lá no meu Instagram, também não vai quebrar o jejum, que é meio limão, um pouquinho ali de canela, cúrcuma e gengibre em pó. Esse shot também não quebra jejum. Porém, os suplementos, eles quebram o jejum. Então, se você tem costume de tomar suplementos pela manhã, eles vão quebrar o seu jejum. E é muito importante que, quando você for quebrar o jejum, que seja
com aquela alimentação que eu falei lá no início. Porque se você quebrar o seu jejum com macarrão, com lasanha, com frituras, com esses alimentos que desaceleram o seu metabolismo, você não vai colher os benefícios do jejum. Você ficou aí sem comer à toa. Então você precisa quebrar o jejum com alimentos que vão aí contribuir para que o seu organismo ele se torne um queimador de gordura durante o restante do dia. Então, prefira os alimentos mais próximos da natureza, como eu já falei, também para quebrar o jejum. Mesmo que você for quebrar o jejum na hora do almoço, ou se for pela manhã, não quebre o jejum com pão. O pãozinho que tem lá, receita no meu Instagram, esse você pode sim, que esse aí ajuda a acelerar o seu metabolismo e a te dar mais saciedade. Então, é uma ótima dica aí para quebrar o jejum se você é viciada aí em pão e não gosta de ficar sem um pãozinho de manhã. Vai lá no meu Instagram, pega a receitinha e faz esse pão aí sim, que vai te ajudar a continuar queimando gordura pelo restante do dia. Então, se você for fazer o jejum 12-12 ou 14-10, o que você deve comer no café da manhã para te ajudar aí a continuar queimando gordura e colher todos esses benefícios do jejum intermitente? São ovos mexidos, ovos com temperinhos naturais, ovos com queijo, ovos com bacon, ovos com cebola. Tem a receita de pão, como eu falei lá no meu Instagram, cafezinho preto sem açúcar, que é termogênico, que ajuda aí a acelerar o metabolismo. Os chás também, os chás termogênicos que ajudam bastante a desinchar, a desinflamar e acelerar o metabolismo, como o chá verde, o chá de cavalinha. Então aposte nesses chás também, lembre, sem os açúcares e sem os adoçantes, tá? E se você for quebrar o jejum no almoço, então prefira aí, dê preferência para as saladas, os legumes, as proteínas, que são as carnes, os frangos, os ovos. Lembre que a carne pode ser a carne de porco sim, sem problema nenhum. E baixos carboidratos, e de preferência os carboidratos mais complexos, como a batata doce, por exemplo. É ótimo um prato para você aí quebrar o jejum. É um pedaço grande de carne ou de frango, uma salada e um pouquinho ali de batata doce. E aí, claro, sem refrigerante. Substitua o refrigerante por água com gás e limão. Isso sim vai fazer você colher todos os benefícios aí do jejum intermitente. Bom, agora que você já sabe o passo a passo do jejum intermitente, comenta aqui pra mim se você vai começar a fazer e colher aí todos os benefícios. E se esse vídeo foi útil para você, deixa seu like, se inscreve no meu canal e compartilha com uma amiga para fazer o jejum intermitente junto com você. Gratidão!